Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Como é que tá chegando o som aí? Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos. Quase na hora da gente começar. Pessoal, vocês estão tendo aí alguma dúvida com esses dois primeiros capítulos? Como é que foi aí? Acharam que tá legal? Comentando aí, dando um feedback pra gente. Essa é essa é uma nova aventura, dar esse curso dessa forma. Bom, são 7h30. Nós vamos sempre manter o horário certinho, tá? Respeitando todo mundo que chegou no horário. E quem não pôde chegar no horário, tá lá disponível para assistir depois, tá ok? Então, antes da gente iniciar, convido vocês a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, todos esses irmãos que nos auxiliam nesses trabalhos de divulgação da mensagem do Cristo, que eles possam nos amparar, nos auxiliar a bem entender as mensagens, os ensinamentos, que possamos absorver esses pensamentos, essas ideias tão luminosas que nos chegam e que possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Então, boa noite aí para quem chegou depois. Fernandinha, que bom. Tomara que todo mundo esteja entendendo direitinho aí, tá? Eu estou evitando, gente, de delongar demais nessas lives, né? Porque acaba ficando um pouco cansativo, né? Ok? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato aí, a gente conversa, tá? Bom, então vamos dar início ao terceiro capítulo da nossa aventura, do nosso lar. No nosso terceiro capítulo, então, o nosso herói, André Luiz, foi recolhido, né, lá do umbral e está chegando ao nosso lar. Nós vamos ver então nesse capítulo as primeiras impressões que André Luiz teve sobre nosso lar. Capítulo 3, a oração coletiva.
Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, pela qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. Quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Bom, pessoal, só fazer uma pausa aqui na nossa leitura para a gente, então, fazer uma reflexão até então desse texto. André Luiz, ele se encontrava no umbral anteriormente, um local escuro, né? Sempre em sombras, com muito pouca claridade, muito desorganizado, né? Paisagens feias, tristes, seres, né? As pessoas que estavam ali transfiguradas em verdadeiros monstros, né? Um local completamente desolado, muito triste, né? Muito desorganizado, né? Vamos colocar assim essa palavra. E agora, após ele ser recolhido, ele foi levado para um ambiente completamente diferente. Um ambiente claro, iluminado, organizado, limpo, onde as pessoas têm aparência, né? Uma aparência melhor, né? Não tem aquelas aparências estranhas, né? Muitas vezes ali monstruosas, né? São pessoas que aparentam estar bem, equilibradas. E ele foi ali recebido, né? A primeira visão que ele tem de nosso lar é dos muros, né? Nosso lar, a cidade é cercada, né? E então essa foi a primeira
visão que ele teve, né? A chegada dele, a porta, né? Os portões de nosso lar se abrindo para a sua chegada, para a chegada da comitiva, né? Que o trazia. E André Luiz, então, está ali naquele momento muito fascinado, né? Deslumbrado com toda aquela beleza, né? Há quantos anos ele se encontrava no umbral e agora, de repente, naquelas paisagens horríveis, e agora ele estava ali diante de tanta harmonia, de tanta beleza. E ele está, então, agradecido, né? Por ter sido socorrido. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que no-lo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Então, observem, quantos de nós não paramos para observar a natureza, não paramos para observar toda a vida, toda a abundância que o Criador colocou à nossa disposição. Infelizmente, nós temos a tendência de colocarmos o nosso foco na escassez, na falta, naquilo que na aparência do que eu não tenho. E nos esquecemos de tanta abundância que existe ao nosso dispor, né? Ao dispor de toda a humanidade oferecida pelo Criador. E André Luiz, aqui, né, confessa que passou por essa sua última encarnação sem nunca olhar realmente para o sol, né, com esse olhar de cuidado, né, de estar sendo cuidado. Né? E ali, no entanto, depois de passar por tanto sofrimento, de tantas privações, de tantas necessidades, ele estava ali admirado com a beleza do sol. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Então, essa questão da alimentação, gente, nós ainda vamos falar mais vezes, né? André Luiz vai falar sobre isso mais vezes no livro, e a gente vai voltar a comentar, mas a alimentação em nosso lar, ela é a base de caldos, né? De líquidos, né? E esse caldo, ele recompõe essas energias, ele cuida, né? Ele trata as pessoas, né? Então, e traz muita... Imagina, André Luiz, depois de tanto tempo sem comer, sem conseguir, sem beber, né? Naquela sede, né? Que ele falava que sentia sempre, aquela fome, e não tinha um alimento adequado, não tinha a água adequada, e agora é servido, né? Por esse caldo e essa água limpa e fresca. Imagine qual foi a satisfação dele, né? De receber esse alimento. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso.
é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Ainda está fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que, ao fundo, uma tela gigantesca desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto. Em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, por meio da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedentes talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo
das gotas generosas do licor da esperança. Pessoal, esse capítulo, ele nos chama atenção para algumas questões, né, que eu acho legal para a gente observar. Primeiro, ele nos conta que em nosso lar, todos os dias, no final da tarde, né, no início da noite, né, no crepúsculo, todos os cidadãos, né, os cidadãos ali de nosso lar, param para orar junto com o governador. É um momento de oração coletiva, né? Então, para a gente observar o quanto isso é importante, essa oração coletiva. Quando a gente se reúne num horário para fazer uma oração, o quanto isso é importante. Essa oração, ela, em nosso lar, é um dos pilares, né, que mantém a vibração elevada de nosso lar. E essa oração, é interessante a gente, alguns detalhes, né, que eles nos contam aqui, que ela é transmitida. Como eu falei no início do curso, André Luiz faz alguns paralelos do que ele está vendo lá com uma tecnologia que existia na época, na década de 40, né? A poder dar uma ideia para nós do que é. Então ele fala que aparece uma grande tela, né? Como ele fala aqui, um avançado sistema de televisão, né? A imagem do governador fazendo a prece, né? Fazendo a sua oração, acompanhado lá dos ministros, e todo mundo então acompanha, né? Todas as casas, todos os ambientes, tudo, né? Todos os lugares de nosso lar nesse momento para fazer essa oração. Então, assim, a parte da tecnologia eu acho muito interessante da gente observar que existe tecnologia em nosso lar, no plano espiritual, né? E que a tecnologia, primeiro ela é desenvolvida lá, depois ela é trazida para o plano físico. Então, o que nós temos aqui hoje já existe no plano espiritual há muito tempo. Correto? Outro fato interessante da gente observar, a transmissão, né? No sentido assim, de que as pessoas não estavam presentes, né, todas juntas no mesmo ambiente com o governador. No entanto, isso não fazia diferença. A distância física, né, vamos dizer assim, ela não é importante para fazer essa união dessa prece, da oração. Então, todos nós aqui, né, por exemplo, hoje, cada um na sua casa, nós estamos reunidos e a nossa prece, a nossa oração, ela nos liga e nos liga ao alto, né? Outra coisa interessante é a questão da música. O quanto a música, a vibração da música modifica o ambiente, o quanto essa música faz bem para as pessoas, né? André Luiz aqui conta, né, que ao retornar ele já era outra pessoa e muito disso foi devido à música. Então nós precisamos, gente, a música ela é capaz de nos auxiliar a melhorar o nosso ambiente interno, né? A forma como a gente está vendo a vida. Mas depende muito da música que eu estou escutando. A gente precisa selecionar músicas, né? Buscar escutar músicas de conteúdo elevado, músicas edificantes, né? De preferência, né? O André Luiz vai comentar de novo sobre a música mais à frente, mas vamos só para a gente já ir falando um pouquinho sobre isso. É interessante a gente colocar música no ambiente onde a gente está, né? Seja a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, uma música bacana, uma música de vibrações elevadas, ela vai auxiliar no ambiente, na mudança energética do ambiente, né? Da mesma forma, se eu coloco uma música de uma vibração baixa,
né, com conteúdo ali baixo, a minha vibração vai baixar também. Então a gente ter esse cuidado com a música, com o que a gente está escutando, o que nós estamos consumindo. Né? Essas vibrações, essa energia, ela é absorvida por nós. Ok? Outra coisa interessante que eu observo nesse capítulo é a resposta a essa prece, a essa oração. Né? André Luiz aqui conta que quando se dá o início da prece, da oração, né? Logo aí tem a música, todo aquele ambiente, e começam a cair pétalas, né, de flores sobre eles, sobre todo mundo, né? Só que essas pétalas é energia, é a resposta dos planos superiores, é a resposta do nosso Pai, de Deus, às nossas orações. É a energia que é mandada para nós e que nos fortalece, que nos auxilia, que nos cura. E isso acontece, gente. André Luiz está num local, né, onde isso é muito, muito claro, muito evidente para todos que estão ali. Mas isso acontece aqui no plano físico, em qualquer lugar que nós estivermos. Cada vez que nós elevamos o nosso pensamento e fazemos uma oração sincera, nós recebemos essa chuva de bênçãos, né? Essa chuva energética chega até nós e ela nos ajuda a nos refazer, a nos prepararmos para as nossas tarefas. Então a gente precisa ter isso em mente, de que todas as nossas preces, né, todas as nossas orações feitas com sinceridade, elas vão ter esse retorno. Isso vai nos fortalecer enormemente, vai ser muito bom para nós. Ok? Então, só recapitulando, questão da música, que a gente precisa, que nos faz muito bem, mas que nós temos que ter cuidado com que tipo de música eu estou escutando, qual o conteúdo dessa música, qual a vibração que essa música tem. A questão da prece, da não necessidade de estarmos reunidos fisicamente para fazermos prece, para que estarmos ligados todos numa única prece, numa única oração. Né? E a resposta que essa prece vai ter, com toda certeza. Tá? Eu não sei, algumas pessoas aí devem se lembrar, né? Eu acho que hoje não existe mais, mas até alguns anos atrás havia as emissoras de televisão às 6 horas da tarde, às 18 horas, transmitiam uma prece, a hora do Ângelus, né? E é algo que, salvo engano, gente, se eu estiver enganado, alguém me corrija, mas hoje eu acho que nenhuma emissora faz isso. Talvez alguma emissora religiosa, né? Não sei, da Igreja Católica, talvez. Mas as emissoras em geral não fazem mais isso. E eu tenho comigo que isso foi uma grande perda para todos nós. Porque naquela época, muitas pessoas paravam naqueles minutos, né? E se ligavam naquela prece. Então eram muitas mentes, muitas pessoas em oração naquele momento. E às 18 horas, em consonância, junto com a prece em nosso lar e com certeza em outras tantas colônias espirituais que também fazem essa prece às 18 horas. Então vocês imaginem que nós estávamos, né, nos ligando a toda essa energia. Então, assim, recomendo a todos, né, que nesses momentos, né, das 18 horas, por volta, ali na hora do entardecer, façamos prece, busquemos nos conectar com essa energia, ok? Isso é fantástico. Imagine quantos espíritos, quantas mentes em oração neste momento e quantas bênçãos caindo sobre nós. Não é verdade?
Bom, pessoal, esse capítulo é isso que ele traz para nós, tá? São as primeiras impressões de André Luiz sobre nosso lar. E a gente já vê todo o encantamento dele, né? Toda essa, vou colocar assim, essa estranheza, né? Mas uma estranheza no sentido bom, né? Porque ele ficou assim maravilhado com aquele mundo, né? Com aquele local que ele encontrou, porque ele estava ali há tempos lá no umbral, em toda aquela miséria, vamos dizer assim, mas miséria não no sentido físico, monetário, né? Mas era aquela miséria moral. E de repente ele foi recolhido e aí ele vai encontrar toda essa abundância, toda essa riqueza espiritual que está sendo ali mostrada, oferecida para ele. Logo no primeiro dia que ele adentrou a nosso lar, ainda fraco, né, ainda precisando de apoio, né? Eles viram que ele só conseguiu estar presente lá na oração, apoiado, né? Ele não conseguiu ainda ir sozinho, né? Mas é muito bacana. O Jorge está comentando aí, ó, que no livro Memórias de um Suicida, né? Os espíritos nos contam, né, que fazem todos os dias essa prece à Virgem Maria às 18 horas. Né? Então, gente, é muito legal. Eu acho que é uma informação muito legal. E, infelizmente, eu vou comentar com vocês ainda algumas outras coisas que nós tínhamos nas nossas famílias, costumes que até os nossos avós, vamos dizer assim, faziam, tinham, né? Hábitos, costumes, práticas, e que nós fomos perdendo ao longo do tempo, né? As últimas gerações foram deixando aquilo de lado e, e muitas vezes desconsiderando, né? Achando que aquilo era coisa de velho, que aquilo era uma bobagem e tal. E nós perdemos muita coisa que era fantástica. Uma delas essa oração, né? Às 18 horas. Com certeza é muito importante, né? E muitas pessoas deixaram de fazer, né? Simplesmente porque não existe essa transmissão mais. Era um momento que todo mundo dava uma paradinha, estava ali assistindo a televisão. Eu acho que até que meio que sem querer, vamos dizer assim, né? Mas se a pessoa estava assistindo televisão naquele momento e entrava a prece, é automático. Todos nós acabamos por nos conectar àquele momento, né? A gente sente a vibração e acaba se conectando ali né, por alguns minutos que sejam, né? Então eu acho muito interessante. Bom, pessoal, esse foi o nosso capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse capítulo aí da nossa aventura. Outros muitos ainda virão. Tem muita coisa ainda para rolar com o nosso herói, né? E muita coisa para a gente aprender, para a gente observar com seu texto, né? Com as suas experiências. O Antônio Limiro aí também está falando aí que faz o culto todos os dias 18 horas. Que bacana, Antônio. Eu acho que é realmente um horário muito, muito bacana da gente dar uma paradinha, né? Fazer a prece, mesmo que às vezes não dê, né? Para a gente fazer um culto e tal, né? Mas pelo menos dar uma paradinha, levar o pensamento. Só da gente se lembrar, né? Daquele momento, a gente já está se conectando, né? Essa egrégora, né? Essa vibração, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem colocar lá no grupo, quiser trocar uma ideia aí, a gente está à disposição. Se alguém tiver alguma sugestão aí também para a gente melhorar essas aulas, estamos abertos, gente. Nós estamos aí nessa adaptação, né? Nós todos estamos nos adaptando aí a essas questões aí do momento, né? Então toda sugestão aí
puder contribuir, vai ser bem-vinda. Tá joia? Vamos então, mais uma vez, antes da gente encerrar, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecer por esses momentos, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que distantes fisicamente, mas unidos em pensamento, unidos em coração. Agradecer por esse irmão que tanto trabalhou para nos informar, para nos dar uma visão mais clara do plano espiritual. E agradecer por podermos estar aqui neste momento e por podermos levar os nossos conhecimentos a outros irmãos, a outros companheiros de jornada. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Uma boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.